Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o estudo do livro do Dom Mariano del Amo e Ágreda. Agora eu vi que tem um acento no A, então é Ágreda e não Agreda, tá? Desculpem aí. Mas lembrar também de falar para vocês me apoiarem no Tipaí, se vocês puderem. Eu agradeço já, adiantadamente. Ah, eu parei na parte de juízos, e assim, é a página 8 de 20 do meu resumo aqui. Então, vamos ver o que dá para fazer, né? Mas, então, os requisitos indispensáveis para que exista o juízo são dois: a percepção separada de predicado e sujeito e a comparação dessas duas ideias entre si. Né? Em separado, quer dizer, não significa que as duas coisas têm que estar junto na coisa, né? Então, se eu digo que um gato é um mamífero, eu tenho que ter percebido ao mesmo tempo que ele é gato e que ele é mamífero, né? E as duas coisas estão juntas, mas eu percebi separado, digamos assim, né? Eu consegui eu percebi que é ao mesmo tempo gato e ao mesmo tempo mamífero, né? Então, se eu não souber a diferença entre um gato e um mamífero, eu não vou conseguir fazer esse juízo, né? Até a gente fez um exercício de lógica do Padre Jorge que falava disso, né? Se o juízo é mais uma síntese ou uma análise, e essa é um pouco a dificuldade, né? Então, o primeiro requisito é indispensável porque consiste o juízo em perceber e afirmar que um predicado está ou não no sujeito. E é evidente que tem que se perceber antes separadamente dito sujeito e predicado para o entendimento, pois o entendimento não pode unir ou separar por meio do juízo aquilo que não conhece, né? É também necessário o segundo requisito, porque não pode afirmar-se a conveniência ou repugnância das ideias sem que antes se perceba a sociabilidade ou insociabilidade que há nelas, cuja percepção se adquire por meio da comparação. Então, no caso empírico, é meio que óbvio, porque se você viu as duas coisas juntas, você percebe que elas são sociáveis, né? Mas quando você tá, às vezes você pega ideias de coisas diferentes, né? Você vai vendo se uma cabe na outra, né? Algo que você tirou, se, por exemplo, você viu que os gatos são mamíferos, mas será que outro ser também é mamífero, né? Então você vai, então também muito com ideias abstratas não, né? Mas ah, como é que a gente diria? Ideias mais intelectuais, né? Se você tem que analisar o conceito de uma e da outra para entender se elas são sociáveis, né? Seria uma análise, né? A analítico, você entendeu a intenção de uma e a da outra, né? Então, ainda que esses são os requisitos necessários, o juízo consiste num ato único de afirmar ou negar a existência do predicado no sujeito. Então, ele fala de um juízo prudente, que é aquele. Tá. Quando o entendimento comparou cuidadosamente as ideias, sujeito e predicado, do contrário, é um juízo temerário. Quando a conveniência ou repugnância aparece à primeira vista, como no juízo todo, o todo é maior que a parte, se diz imediato ou conhecido por si mesmo, ou per se notum. Então, esse à primeira vista, ok, é um pouco complicado, né? Quer dizer, o que seria a primeira vista? E algo que seria tipo a segunda vista, né? Mas se a conveniência ou repugnância não se percebe à primeira vista, senão que falemos de outro juízo ou raciocínios, né? Beleza, como a alma é simples. Então ele está fazendo acho que a diferença de algo que é mais imediato ou algo que também é tipo analítico, né? Você consegue deduzir, mas não é imediato. Ok. Aí ele diz assim: juízo a priori, analítico, necessário, metafísico, racional, absoluto ou puro, se chama quando ou a ideia de predicado está incluída na de sujeito, como o círculo é redondo, ou quando não convém nem pode convém o predicado com o sujeito, como no círculo não é redondo. Então, quando ela pode convir ou não convir, né? Quando a própria ideia, né, está incluída ou não pode convir, seria a priori analítico, necessário, metafísico, racional, absoluto ou puro. Aí o juízo a posteriori, sintético, contingente, empírico ou experimental ou físico, né, ou hipotético, se diz quando a ideia do predicado não está incluída no do sujeito, de modo que ambas podem convir ou não convir entre si, né? Aí ele fala, Kant mantém, né, sostiene Kant, que entre o juízo analítico e sintético existe uma outra classe que se chama de sintéticos a priori. Se você já ouviu falar de Kant, talvez você já tenha ouvido falar de sintéticos a priori. Eu vou falar o que ele escreveu, né? Mas não é uma. A gente não se propõe aqui a fazer uma crítica total do pensamento de Kant, né? Mas diz com verdade que todo juízo analítico ou a priori
tem que reunir as seguintes condições. O predicado tem que estar incluído na ideia de sujeito, tem que estar incluído de modo necessário, não entendo exatamente como que ele poderia estar incluído sem ser necessário, mas tudo bem. E que está contido universalmente, também não entendo, acho que se está contido uma ideia na outra, está contida de modo necessário e universal. Mas tudo bem. Se o juízo carece de alguma dessas condições, não será puramente analítico, nem puramente sintético. E isso se verifica nos juízos, como, por exemplo, todo efeito tem uma causa, 5 mais 7 é igual a 12, a linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos, em todos os quais todo mundo pode ver que há uma universalidade, necessidade, mas os predicados não estão incluídos nas ideias dos sujeitos respectivos, né? Então, a ideia de efeito ter uma causa não estaria contida, né, uma na outra. 5 mais 7 ser igual a 12 são ideias que não estariam contidas, né? 12 não estaria contido na ideia de 7 mais 5, o que eu acho um pouco estranho, né? E a linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos, né? Então, vamos lá. Mas os predicados não estão incluídos nas ideias dos sujeitos respectivos, logo por esta condição são sintéticos e não analíticos. E por ser universais e necessários, são analíticos e não sintéticos. Então, vamos de novo? Esses juízos como todo efeito tem uma causa, 5 mais 7 igual a 12, a linha reta é o caminho mais curto entre dois pontos, eles são universais e necessários, né? Sempre, mas os predicados não estão incluídos nas ideias dos sujeitos. Então, sendo universais e necessários, são analíticos, não tendo essa inclusão da ideia de predicado na ideia do sujeito, eles seriam sintéticos, segundo Kant. Então, sintético, mas a priori. A priori seria sinônimo de analítico, né? Mas sintético a priori seria melhor. Então, contestemos a Kant, agora é o Amo e Ágreda, dizendo contestemos a Kant que é impossível admitir nos juízos sintéticos a priori a universalidade e a necessidade, sem que se admita também que a ideia de predicado está incluída na ideia do sujeito, porque não podemos conhecer que um predicado convém ou repugna necessariamente a um sujeito, se não conhecendo a natureza do sujeito não conhecendo que a natureza do sujeito reclama aquele predicado, de modo que, quitado, né, excluído este, se destrui a natureza do sujeito, e, portanto, dado o sujeito, se dá necessário universalmente o predicado. Então, fixemos-nos, então, quer dizer, seria mais ou menos aquilo que eu estava falando também, né? Quer dizer, se, na verdade, não sei como a gente diria, o converso, né? Eu falei, bom, se todo predicado está incluído na ideia do sujeito, ele tem que estar incluído em modo necessário e universalmente. Mas a questão é, pode estar incluído universalmente ou de modo necessário. Quer dizer, a relação entre o predicado e o sujeito pode ser necessária ou universal sem que a ideia esteja incluída uma na outra, né? Acho que a gente falou, por exemplo, quando eu estava falando do corvo, né? Você fala assim, bom, todo corvo é preto, beleza, mas aí você meio que pode imaginar ou conceber um corvo que não é preto, né? Então, e tem aquela história como é que fala, do cisne, né? Que achava que os cisnes eram todos brancos, mas aí encontraram cisnes negros, né? E beleza, porque todo mundo sabia que conseguia conceber que o cisne fosse preto também, né? Então tem essa questão. Então, quer dizer, por que é necessário se não está na própria ideia, né? É bem interessante, né? Que, por exemplo, mesmo que a gente disser, bom, essa espécie tem, por exemplo, no DNA dela, que ela vai ter essa cor, mas existem mutações também, né? Então é bem legal isso, mas é interessante. Então, onde é que eu estava? Fixemos no exemplo de Kant. Todo efeito tem uma causa. O sujeito efeito exige o predicado causa. Ou pela ideia mesma do efeito, ou pelo princípio de coexistência enquanto de feito. Enquanto de hecho conviene ao efeito ter. Quer dizer, convém ao efeito ter uma causa. Se admitirmos o primeiro, este juízo e outros semelhantes são verdadeiramente analíticos ou a priori. Se admitirmos o segundo, esse juízo é sintético a posteriori. Logo, podemos admitir. Então, quer dizer, seria basicamente isso. Não é possível estar necessariamente ou universalmente ligados, senão pela própria ideia. Então, ele vai falar um pouquinho dos tipos de proposições universais, que elas podem ser universais metafísicas, físicas e morais. Proposição universal metafísica é quando o predicado expressa uma propriedade que convém ou repugna essencialmente ao sujeito, ou seja, quando a ideia do predicado está incluída ou excluída necessariamente da ideia do sujeito.
Então é o que a gente viu até aqui, né? Mas ele chama de proposições universais metafísicas, como o círculo é redondo. Esta proposição não admite exceção. Universal física é quando o predicado convém ao sujeito, não essencialmente, mas segundo as leis da natureza, como o fogo esquenta. Né? Seria tipo, você não consegue encontrar talvez na bem interessante, né? Bom, como é que da definição de fogo você descobre que ele esquenta? Talvez se, porque hoje em dia a gente conhecendo fogo, né, a gente sabe que é tipo uma radiação, e aí a gente sabe que é uma, tipo, uma reação que gera calor, né? Ele, tipo, na verdade, eu acho que tem uma reação e o fogo é meio que uma radiação que é gerada dessa reação, né? E aí, mas também, bom, aí você sabe que essa radiação também está gerando calor, né? Mas pode ser, né? Mas, ok, a gente entende que tem coisas que não são, digamos assim, tem a ver com quando o predicado começa, não essencialmente, mas segundo as leis físicas da natureza, né? Então, talvez meio empírico assim, né? Então, universal moral é quando atribuímos o predicado ao sujeito, atendendo às leis que seguem os homens a fazer, a obrar, como ele diz, né? Então, como os pais a amar os seus filhos, né? Então, podem ter muitas exceções, né? Mas a gente entende que esse é tipo o correto, né? Aí ele vai para o silogismo, então ele diferencia a conclusão de consequência. Então, conclusão é a proposição que se deduz das premissas, né? Ou das premissas. E consequência é o enlace que há entre premissas e conclusão. Então, a consequência é justamente o que te permite afirmar a conclusão. Você pode dizer que de duas premissas tem uma conclusão, porque existe uma relação de consequência entre as premissas e conclusão. Só um minutinho que eu vou beber um pouquinho d'água. Mentira, eu fui beber café. Então vamos lá. O silogismo pode ser simples ou composto, segundo suas proposições de afirmativo ou negativo. Silogismo afirmativo é o que a conclusão é afirmativa, negativo é a conclusão negativa. Beleza. Acho que eu esqueci de colocar aqui o que é o silogismo composto, né? Simples ou composto. Mas tudo bem. Não é uma definição tão importante. Então aqui é bem interessante. Ele segue mais ou menos o que o Mário Ferreira também disse, né? Bom, segue de novo, dá a entender de que ele conhecia o Mário Ferreira, ele não conhecia o Mário, ele é de muito antes do Mário. Mas o silogismo afirmativo se funda no seguinte princípio: duas coisas que convêm com uma terceira convêm entre si. Ele também disse isso um pouco da lei da identidade, né? Duas coisas que são iguais a uma terceira são iguais entre si. E eu critiquei um pouco isso, né? Mas vamos fazer assim: o negativo, o silogismo negativo, se reduz nesse princípio: duas coisas da quais a uma convém a terceira e a outra não convém entre si, né? Me parece que está certo, né? No caso do negativo, porque você tem, primeiro que não pode ser duas coisas que não convêm a uma terceira, não convém entre si, né? Porque homem não convém à planta, racional não convém à planta, mas convém ao homem ser racional, né? Então não pode ser as duas negativas, que nem a gente viu. Mas me parece que nessa regra, né? Quando de duas coisas, uma convém à terceira e a outra não convém, você tem o termo médio acaba distribuído necessariamente, né? Quando você faz isso nas afirmativas, isso não acontece. Que, por exemplo, a regra é duas coisas convêm a uma terceira, convém entre si. Aí você fala assim, bom, tanto homem quanto animal convém, ou tanto homem quanto, por exemplo, morcego, convém a animal, né? E aí, bom, mas homem não convém a morcego, né? Nenhum homem é um morcego, que o termo médio acaba não distribuído. Né? E aí, mas as regras do silogismo têm que valer para proposições empíricas, né? Não pode valer só para proposições analíticas, né? E aí, porque aí, se fosse analítica, seria tudo universal, né? Mas a gente tem que, tem que incluir como fala, as parciais, e aí isso seria por observação, né? Então, só o único jeito de você corrigir essa regra seria se você dissesse duas coisas que convêm a uma terceira, e uma delas convém inteiramente à terceira, né? Entende a diferença? Duas coisas podem convir a uma terceira e nenhuma delas pode convir inteiramente à terceira. A terceira vai ser o termo médio. Então, o termo médio pode acabar não distribuído, porque como a gente falou, o termo médio vai ser, por exemplo, animal, né? E aí tanto o homem quanto o morcego vão
a ideia de animal vai convir tanto a homem quanto a morcego, né? Mas eles não vão convir entre si, né? Então, convém com. Então, o único jeito seria dizer: as duas convêm a uma terceira e uma delas convém totalmente à terceira, porque aí seria tipo: todo homem é animal, todo animal é mortal, né? Aí você teria. Mas eu achei muito ruim essa regra, porque não é assim que a gente pensa, né? Aquela regra que o Padre Jorge explicou, né? Como a visão mais escolástica o dictum, né? Tudo que é dito da parte é dito do. Tudo que é dito do todo é dito de cada uma das partes. Isso tem mais a ver com como a gente raciocina corretamente, né? Ninguém pensa nesse jeito de duas coisas convém a uma terceira e fica muito confuso. Então, o que ele fala de interessante é que no silogismo, conclusão e consequência não são a mesma coisa, né? A gente está acostumado a falar, a consequência do silogismo é a conclusão, mas ele diferencia então a conclusão como a proposição que você que resulta, né, das duas premissas, mas ele chama de consequência esse nexo entre as premissas e a conclusão. Então, a consequência seria o motivo pelo qual as premissas te fornecem uma conclusão, né? Se não existisse consequência, você não poderia afirmar a conclusão. É só uma distinção, assim. Na prática, acho que a gente pode usar a consequência, né? Justamente pelo fato de que seria a consequência que permite chegar à conclusão, né? Então ele colocou das regras do silogismo, ele colocou as regras todas em latim, então achei bem legal. Então eu vou ler aqui só para eu não sei latim, mas então eu fui tentando mais ou menos é, tentando adivinhar qual é, né? Então ele começa assim: terminus esto triplex, esto triplex major, médios que menor, que né? Então os termos são três: né? Maior, menor e médio, né? Porque essa é uma das regras, não podem ter quatro termos. Eu acho que ele não coloca aqui a regra das três proposições, mas tudo bem. Aí ele coloca latius hos quam premisse conclusio non vult. Então eu entendi que seria maior do que a premissa, a proposição não os quer, né? Latio de grande, né? Latius hos quam premisse conclusio non vult, quer dizer, é a regra dos processos ilícitos do termo menor e maior, né? Você falando de uma parte de um termo, né, você não pode concluir algo a respeito dele como um todo, né? Então, por isso que a conclusão não quer algo maior do que as premissas, né? Nequanquam medium capiat conclusio oportet. Pelo que entendi, você não pode colocar o termo médio na conclusão. Na nossa série do Padre Jorge, a gente já meio que estudou o silogismo como sendo um termo médio que permite ele aparece duas vezes, né? Mas ele permite a união entre o menor e o maior, então você necessariamente não ia colocar ele na conclusão, né? Mas essa é uma das regras, né? O médio não pode ser levado para a conclusão. Aut semel aut iterum medius generaliter esto. Se eu entendi direito, essa é de que o termo médio tem que estar distribuído ao menos uma vez, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Alguém colocou também. Ao menos uma vez, o termo médio deve ser tomado universalmente, né? Seria, quer dizer, uma vez ele tem que estar distribuído, né? Nil sequitur geminis ex particularibus unquam, que é de duas particulares você não tira a conclusão. Ultra quasi premissa negit, nihil inde sequitur. Então, se premissa negit, né, se as premissas são negativas, nada se segue, né? Nihil sequitur. Ambe affirmantes nequunt generare negantem, né? Se ambas afirmam, não se chega a uma conclusão negativa. E pejorem sequitur semper conclusio partem. Então, a conclusão sempre segue a parte pior. Eu já ouvi falar também, acho que o Mário Ferreira fala mais fraca, né? Mais fraca seria ou a negativa, seja, a negativa e a particular, né? Então, se tem uma premissa negativa, a conclusão é negativa. Se tem uma premissa particular, a conclusão é particular. Isso seria a parte mais fraca ou pior, né? Então ele discute um pouco o problema da quarta figura, né? Se vocês lembram, Aristóteles só distinguiu três figuras e Galeno depois colocou a quarta.
né? E a quarta ela é meio estranha porque ela parece a primeira figura, só que com a conclusão, né, ao contrário, né? Seria convertida, né? Quer dizer, o predicado é o sujeito é o predicado. Então seria mais ou menos como falar: Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo algum mortal é Sócrates, né? Em vez de falar Sócrates é mortal, né? E aí existe esse problema de que ela parece seguir o contrário, né? A regra seria de que falando algo do todo, você fala algo, você está necessariamente falando algo da parte, né? E aí, então alguns dizem que isso não funciona quando você olha a quarta figura, né? Ela parece estar indo contra a regra, né? Mas o Dom Mariano não fala, só fala que ele colocou, ele considerou ela, mas ele não dá, assim, sei lá, um argumento, assim, né? Tô com uma janela aqui balançando e fazendo barulho, mas deixa pra lá. Mas assim, se, parece que parece mesmo um silogismo de primeira figura invertido, né? Quer dizer, se você, por esse exemplo que a gente deu, né? Tipo, ok, na verdade você tá falando algo você tá falando algo do todo, fala dos homens, né? Você pega um caso específico que é Sócrates, mas depois você olha pelo ponto de vista dos mortais, né? E não de Sócrates, né? Então, não, pessoalmente não vejo muito problema, mas tudo bem. Então, depois de falar sobre o silogismo, ele parte para a indução, né? Ele só falou do silogismo categórico, né? Ou pelo menos eu só guardei isso do livro, né? Mas, então ele fala assim, o problema é que ele confunde um pouco indução com argumentos de analogia, com você dar, na verdade, com você exemplificar um argumento. Então, você lembra que o Padre Jorge falava que a indução é basicamente um processo abstrativo, né? Então, basta a abstração para você chegar numa verdade geral, ela não é um raciocínio. Então, o Dom Mariano diz assim: nem sempre que o argumento passa do conhecimento do singular para o universal, há indução como modo de argumentação. E a gente viu que era exatamente isso, né? Quando você passa do singular para o geral, né, é uma indução. Aqui ele está confundido com um tipo de argumento, pois, por meio da abstração do singular, passa a mente a formar a ideia do universal e, contudo, não é indução, né? O mesmo sucede em certos exemplos em que se vale de algumas coisas sensíveis para conhecer melhor um princípio ou verdade geral. Então, o que ele vai distinguir? Ele fala da indução completa e incompleta, né? Acho que isso todo mundo lembra. E ele divide entre indução retórica e socrática, né? A socrática usa perguntas e respostas, e a retórica só usa pergunta, que nem a gente falava, é uma pergunta retórica, né? Quer dizer, você não precisa responder. Mas ele dá o exemplo, né? Vamos ver por que que ele tá errado nessa maneira de dizer. Ele fala assim, acho que ele deve ter tirado isso talvez da República de Platão, né? Mas fala assim, se queremos demonstrar socraticamente que para governar bem uma nação não se necessitam de homens nobres, mas sim inteligentes, sejam eles nobres ou plebeus, então aqui também é importante, nobre não significa não significa que você pode governar uma nação com pessoas ruins, né? Não é nesse sentido que nobre numa nobreza de caráter, né? Mas nobre como uma classe social, né? Então, se nós queremos provar que você precisa de pessoas inteligentes e não de nobres, ele fala assim: se queres aprender a filosofia, você buscará uma pessoa nobre para te ensinar, né? Uma pessoa da classe da nobreza para te ensinar, ou uma pessoa instruída nessa ciência. E aí a pessoa responde: uma pessoa instruída nessa ciência. Se você quer curar uma enfermidade, você vai se, você vai ir atrás de um nobre para te curar ou de um bom médico? Aí a pessoa fala de um bom médico. Aí ele fala: logo, tampouco devem buscar-se homens nobres para governar uma nação, senão homens inteligentes no governo, homem que entende a ciência do governo, digamos assim, né? Então, por isso ele disse que ciência é uma indução, né? Não é só. Bom, você vê que aqui está misturado, né? Duas coisas. Ele vai dando exemplos, né? E a partir dos exemplos, a sua inteligência, você entende que para aprender filosofia precisa de uma pessoa que saiba filosofia, para te curar de uma doença precisa de alguém que entenda a arte da cura. Então quer dizer, você chega, né, ao conhecimento de que você generaliza, né? Para você o que você deve buscar, né? Para fazer alguma coisa é a pessoa que tem o conhecimento dessa ciência, né?
É sempre melhor, tô tentando colocar numa frase mais lógica, assim, né, para fazer um silogismo. É sempre preferível buscar a pessoa que conhece, que tem o conhecimento dessa área. Bom, e para governar uma nação? Pra, se é, todo caso é o caso de buscar uma pessoa que tem conhecimento, né, dessa área, então, no caso do governo, é o caso de buscar uma pessoa que tem a, a ciência do governo, né? Então, quer dizer, você fez uma. Sócrates teria dado dois exemplos, né? Esses exemplos são suficientes para você generalizar, né? Entender que você sempre tem que perguntar para a pessoa que conhece essa ciência ou essa arte. Então, o caso do governo também é o caso de você pedir uma para a pessoa que entende a ciência do governo e não para um nobre. Então, teve tanto uma indução que te chegou numa premissa maior e depois fez um silogismo, né? Então, então ele está colocando as duas coisas meio juntas. Então, estaria errado, né? A indução em si é só a abstração. É que como é num diálogo real, né? Você dá os dois exemplos, a pessoa já faz a indução e já aplica para o caso específico do governo, né? Então, ele dá um outro exemplo também, esse um pouquinho mais correto, se eu não me engano, é o anatomista que para estabelecer leis gerais e constantes do organismo humano fosse examinando todas e cada uma das partes, considerando elas em si mesma e com relação ao todo que formam, empregaria uma indução completa. Mas o físico que quer estabelecer leis dos fenômenos do mundo corpóreo usa a indução incompleta, porque são tantos fenômenos singulares contidos numa lei geral que é impossível enumerá-los e examiná-los todos. Eu só diria que tá certo, mas o caso do anatomista, né? Em espanhol é el anatômico, né? Acho que em português é um anatomista, né? O problema é que ele sempre analisa casos particulares, né, da anatomia e ele generaliza, né? Então, são duas coisas que ele está fazendo. Ele está pegando vários seres específicos, analisando eles, né? E tirando conclusões para a espécie inteira, né? Ou às vezes até para uma subvariedade da espécie. E depois, quando ele analisa os vários, como ele fala, as várias partes do corpo, daqui do corpo humano, né? E junta todas elas, aí sim ele está fazendo uma indução completa, porque ele conhece todas as partes, né? E ele vai enumerando todas elas e chega numa lei geral que vale para todas. Mas para chegar no conhecimento de uma parte, ele fez uma indução incompleta, né? Ele partiu de uma ou várias pessoas que ele analisou para falar: o estômago é assim, né? O estômago de todo mundo é assim, mas ele não analisou o estômago de todo mundo, então é uma indução incompleta. Aí depois que você sabe que o ser humano tem lá o estômago, tem braço, né, sistema nervoso, aí não seria anatomia, né? Mas tem o cérebro, isso. Aí depois quando você junta todas as partes, aí sim é uma indução completa. E no físico, beleza, tá certo, né? Então, tanto a indução completa como a incompleta se reduzem ao silogismo, podendo pondo a completa seguinte a maior. Então a gente viu no caso do Padre Jorge que não é assim, né? Que não dá muito bem para você transformar a indução num silogismo. Eu estava lendo em algum lugar que alguém falou que Aristóteles tentou colocar, talvez tenha sido o Giovanni Reale na história da filosofia antiga, de que o Aristóteles tentou fazer a indução num silogismo, mas ele mesmo não teria conseguido. Ou não sei se o próprio Aristóteles admitiu isso, ou se isso é uma conclusão do Giovanni Reale, né? Mas, bom, de qualquer forma. Então, depois Dom Mariano fala assim: até agora estudamos formalmente o raciocínio, ou seja, enquanto um ato de entendimento, pelo qual de um princípio podemos inferir legitimamente uma conclusão, sem que tenhamos dito nada acerca da verdade material das premissas. A lógica não ensina não só ensina o modo como há de se formar o silogismo, senão também o valor das premissas, né? Então, vem a distinção em três tipos de premissas, né? As que são. Bom, o silogismo teria então o silogismo demonstrativo, ou certo, o provável e o sofístico. Porque aí teria esses três tipos de premissas, seria as premissas autoevidentes, as premissas prováveis e as. Na verdade, não seria. Né, acho que não é boa mesmo a classificação de tipos de premissa, mas tem o silogismo certo ou provável, o silogismo certo ou demonstrativo, o silogismo provável e o sofístico, que são os três últimos livros do órgão, né? Os primeiros, então, tratam do conceito, juízo e
do silogismo, né? E aí começa então a tratar depois dos analíticos posteriores do silogismo certo ou demonstrativo, silogismo provável e o silogismo sofístico, tanto que termina com as refutações sofísticas, né? Então, ele começa a falar então dos tipos de verdade, porque ele entrou então nos silogismos que são demonstrativos ou certos, né? Que são aqueles que têm premissas é, corretas, né? Assim, evidentes, né? Então ele fala assim, a linguagem vulgar diz que um homem possui a verdade ou o erro quando afirma que uma coisa é o que realmente é e quando não é o que realmente é. Conforme com isso, podemos definir a verdade lógica dizendo que é a conformidade do entendimento com a coisa conhecida. Por exemplo, se afirmo que é de prata uma moeda que efetivamente é de prata. Tudo enquanto dissemos que é verdadeiro, tudo quanto existe, dizemos que é verdadeiro porque está conforme consigo mesmo. E todo o verdadeiro dizemos que existe. Do que não existe não pode predicar-se que é verdadeiro, nem do não verdadeiro que existe. Podemos, pois, definir a verdade em geral dizendo que é o que é. Então, ele faz essa digressão, né? Mas ele volta assim: a verdade pode ser metafísica, lógica e moral. A lógica também, chamada também verdade relativa. Achei estranho esse nome, né? Mas já definimos. A metafísica, chamada também objetiva e transcendental, é a conformidade que tem entre si as notas de um ser e por consequência, a conformidade que guarda todo ser com a inteligência divina. Assim, a prata é verdade porque tem todas as propriedades que constituem a prata e porque está conforme com a ideia de prata que existe na inteligência divina. Então, ele fala de uma verdade moral também, que é a conformidade da palavra com o entendimento de quem fala. Então, também você falar a verdade, né? Então, continuando, Dom Mariano parte um pouquinho para falar dos estados de entendimento com relação à verdade, né, que seria certeza, ignorância, opinião e dúvida. A certeza, então, é a firme adesão da mente a algo conhecível sem erro algum de errar. Então, na verdade lógica, dissemos que ela consiste em afirmar que uma coisa é o que é na realidade, né? E muitas vezes não só estamos seguros de que a coisa é do jeito que é, mas que é impossível que ela possa ser de um outro jeito, né? Ser uma coisa distinta. Então ele dá o exemplo dos juízos analíticos e, pelo menos, ele foi legal em dizer nas percepções dos sentidos externos, né? Às vezes a gente pode se enganar você pode pensar, bom, a gente se engana com relação à percepção dos sentidos externos, né? Tem famoso exemplo, né, de você colocar uma vara, um bastão dentro da água, né, e você vê ele entortar, né? Ele parece que ele está entortando, sendo que na verdade ele não está. Mas aí a resposta é que você está vendo ele, o erro está em você achar que por ele parecer entortar na água, você tirar a conclusão de que ele é torto, né? Na verdade, a percepção tá certa, porque você está percebendo uma diferença ali nos raios de luz, né? E a água realmente faz isso nos raios da luz, né? Os raios da luz realmente, por causa ali não é difração, né? Mas da diferença de reflexão, eles realmente estão dando a impressão de que o bastão é torto. O erro estaria em concluir que o bastão é torto, né? Quando ele não é. Então, teria esse pequeno detalhe, né? As percepções mesmo, em si mesmas, elas não seriam erradas. Talvez seria esse o argumento, né? Mas é legal que ele colocou nas percepções dos sentidos, porque também, às vezes, você pode ter a impressão de que só os juízos analíticos te dão certeza, né? Mas não é assim. E ele divide, então, entre certeza objetiva e subjetiva. Então, a certeza subjetiva seria a firme adesão da mente a algo, a uma coisa conhecida. Então, ele falou, isso é subjetivo, né? Eu realmente acho que a coisa é assim, eu acredito mesmo, eu realmente acho isso. Então, e a objetiva é o mesmo conhecível enquanto está presente na mente e tem força suficiente para nos arrastarmos ao assentimento. A certeza objetiva é, pois, a causa da subjetiva. Então, a certeza objetiva seria você conhecer o objeto e ver que ele realmente é daquele jeito, né? Seria talvez um motivo, mas beleza, teria essas duas coisas. Então ele fica dá falar algo um pouco quase contraditório, difícil de entender, mas ele fala a certeza enquanto é um estado de entendimento que exclui o erro, a dúvida e a opinião,
não admite graus, mas os admite enquanto é firme adesão a uma coisa, pois essa adesão pode ser maior ou menor. Então, ficou estranho, né? Ela não admite graus, mas admite graus, né? Então, eu imagino que a certeza objetiva não admita graus, né? Porque o objeto tem na mente, né? Ou o objeto em si mesmo, mas não, mais propriamente o objeto na mente realmente tem essa força para gerar a certeza, mas a gente pode não aderir a essa certeza, imagino que seja isso, né? A adesão na certeza metafísica, em que não só estamos seguros que a coisa é, senão que é impossível que ela seja de outra maneira, é superior à que temos da certeza física, né? Então, a metafísica, a gente falou um pouco na série do Padre Jorge, com a necessidade, não é a necessidade, que a uniformidade da natureza, ela é, eu acho que já é outra coisa, né? Mas tudo bem. Ah, pô, a experiência diz que do que conhecemos, não conhecemos todas as coisas, que ignoramos muito, né? Então ele vai falar um pouco da ignorância, né? Então ele fala da ignorância negativa e privativa. Negativa é você não saber tudo, né? Tudo de todas as coisas. E a privativa, na verdade, seria quando você precisa saber de algo, mas não sabe, né? Ele dá o exemplo de um juiz que desconhece as leis que estão em vigor, né? Isso é em vigor, então isso é privativo, né? Como se você estivesse privado de algo que você deveria saber, né? Então, o contrário da verdade se chama erro, né? Que é a não conformidade do intelecto à coisa conhecida. E São Tomás diz que ele nasce da ignorância. Acho que isso era o mais importante, né? Também ele cita Santo Agostinho, fala todo aquele que entende que uma coisa é distinta ao que ela é, se engana. Mas aquele que se engana não entende aquilo em que se engana. Logo, aquele que entende que uma coisa é distinta do que é, não a entende, né? Então ele fala também da opinião, que é quando você acha que uma coisa é de um jeito, mas você não tem, você tem o temor de que a possibilidade oposta pode ser verdadeira. Você acha que é de um jeito, mas você fala, bom, eu acho que é assim, mas poderia ser do outro jeito também, né? E quando você não consegue nem privilegiar, assim, uma das possibilidades, né? Você tem a dúvida, porque você não o outro pode ser verdade também é muito forte, você nem consegue realmente apoiar um dos lados, né? Ah, então ele chega aos seguintes corolários: o conhecimento perfeito, ou a verdade, só se possui plenamente na certeza. Em segundo lugar está a opinião, que é um conhecimento imperfeito. Depois vem a dúvida, que contém algum conhecimento, ainda que imperfeito, de como é, de- a ponto de ele não poder formar um juízo. E a ignorância se opõe negativamente ao conhecimento. O erro se opõe positivamente à verdade ou conhecimento verdadeiro. Aí ele vai para as operações intelectuais, né? Então ele fala que a lógica não ensina apenas a formar silogismos, mas a conhecer o valor das premissas. Então São Tomás diz que as operações intelectuais seguem três processos distintos. Tem o que leva a algo com necessidade, no qual não é possível carência de verdade, esse seria o primeiro. Então, por isso, né, se adquire ele te dá a certeza da ciência. Outro processo de razão que conclui que uma coisa é verdadeira, mas não é necessária. E o terceiro é aquele em que tem uma faculdade que se aparta do que é verdadeiro por defeito de algum princípio que deveria haver se observado ao raciocinar. Então ele começa a falar da demonstração. A demonstração não se diferencia formalmente das demais classes de argumentação, senão apenas por razão da sua matéria, pois o silogismo faz caso omisso da certeza que é comum às demais classes de argumentação. Então, quer dizer, a, a demonstração não é um outro raciocínio, é um silogismo, mas quando o silogismo tem premissas que são absolutamente verdadeiras, né, são necessárias, né, você tem a demonstração. Por isso que você estuda a lógica para obter ciência, né, porque é tipo, você começa estudando silogismo, aí um silogismo, um tipo de silogismo específico, né, tipo no sentido de um silogismo com certas premissas, com premissas de um certo tipo, é que te dá a ciência. Por isso que a lógica te prepara para ter ciência, né? Então, a demonstração é um silogismo
Na demonstração, o silogismo para fazer saber ou para adquirir a ciência, pois o saber é o fim ou efeito do silogismo demonstrativo. Então, o silogismo demonstrativo é esse que parte de conclusões necessárias, né? A ciência, em sentido lato, é um conhecimento certo da verdade adquirida por demonstração, ainda que num sentido mais restringido, se entende por ciência uma série de verdades sobre uma ordem de determinadas coisas. Então, também a gente pode falar, eu tenho ciência disso, ou ciência daquilo, ou ciência mesmo no sentido de lógica, metafísica, física, né? Biologia também você ter ciência de coisas, né? Não é só esse corpo ordenado de conhecimento, mas estar ciente de coisas, né? E você ter, estar ciente é a partir de premissas necessárias, né? Então, disso ele deduz que toda ciência se adquire em virtude de primeiros princípios, né? Então, princípios necessários ou autoevidentes, né? Do quais se infere a conclusão científica, né? Se você fizer o silogismo certinho. Os princípios de que se deduz a conclusão têm que ser mais conhecidos que essa, certamente. A ciência toma em primeiro sentido, tomada em primeiro sentido, é de coisas necessárias e universais, pois, se não, né? Não pode existir, posto que não há ciência onde não há uma firme adesão. E o assentimento constante, uniforme e universal depende da firmeza do objeto necessário. Então, eu posso fazer um silogismo válido a partir de algo que, sei lá, parece verdade, talvez seja verdade, tipo, faz sentido, mas não é algo que é inegável, né? Que nem, por exemplo, Aristóteles começa, né, falando, você não pode afirmar um atributo e negar ao mesmo tempo esse atributo desse sujeito. Isso não é só algo que parece verdade, o que, faz sentido, não, é algo que você tentar criar um jeito de negar aquilo, você não consegue, né? Então ele diz também que a demonstração pode ser a priori ou a posteriori. Eu acho que eu coloquei isso porque é bem diferente da maneira como se entende isso hoje em dia, né? Mas o Padre Jorge também disse que os escolásticos, eu acho que ele disse isso, que os escolásticos usavam essa classificação, né? De a priori sendo você partir das causas para os efeitos e a posteriori dos efeitos para as causas, né? Então ele fala da demonstração direta ou indireta. Indireta basicamente é por contradição, né? Redução ao absurdo. Ele vai para o silogismo provável. É aquele que tendo provável uma ou ambas as premissas, a conclusão tem que ser provável. Aqui, esse provável, pode ser provável, né? Não que eu estou dizendo que esteja errado, mas tentando ver aquilo que faz sentido, né? Mas acho que é isso, é provável mesmo. Segue a conclusão a parte mais débil. Débil é evidente que tem que ser provável quando só uma das premissas sejam prováveis, né? Quando ao menos uma seja provável, né? E quando ambas são certas, né? Também a premissa é certa, mas nesse caso, se uma das premissas for provável, a conclusão já é meramente provável e não certa, né? E não, quer dizer, evidente, necessária, né? Então, dissemos que a mente segue em seus atos três procedimentos distintos, chegando à verdade pelos dois primeiros e apartando-se dela pelo terceiro. Tendo tratado na lição anterior do silogismo demonstrativo e provável, devemos ocupar-nos nesta do silogismo sofístico. Então ele fala do silogismo sofístico, chama-se falácia ou sofisma, todo silogismo que apresenta o falso sobre a aparência de verdadeiro. Então também ah, que na verdade no caso do Padre Jorge a gente viu o silogismo mais como assim um erro no que parece algo quando você consegue vamos dizer assim falsificar o método, as regras do silogismo, né? Que tem muitas coisas que são falsas, mas quando você coloca elas em forma do silogismo, você percebe facilmente que elas são falsas, né? Ou inválidas, né? Mas o sofisma seria você algo que parece um silogismo verdadeiro, válido, né? Mas não é. Então falta ainda a parte do método e da lógica aplicada, mas eu vou deixar para a próxima. Muito obrigado, galera. Até mais. Lembre-se de apoiar a gente no Tipa.ai. Até a próxima. Curta, compartilhe, comente. Valeu.